entre no nosso servidor do Discord. E aí, filho, está ganhando? Filho, de novo? Eu posso explicar. É que pelo que parece, existe em algum lugar nesse negócio um papel falando sobre toda a verdade desses seres e que provavelmente pode bugar quem escuta sobre... Não existe explicações. Ele agora vai estar comigo até você tomar juízo e parar de quebrar as coisas. Peraí, o que é isso aqui no chão? Todos esses seres não são o que parece, existindo bizarrices e mais bizarrices. E nunca esqueça que todos eles guardam um mistério que a gente vai solucionar nesse vídeo aqui. Garden of Banban. Não pensei que eu falaria novamente desse jogo aqui, mas como vocês pediram, estou aqui eu pra falar sobre ele. E sim, eu consegui fazer uma teoria extremamente bizarra e com alguns plots, onde a gente vai conseguir tirar vários e vários pontos de interrogação existentes nesse jogo. Um exemplo é entrando atrás da história dos criadores. A gente conseguiu descobrir vários mistérios e conseguimos também os solucionar. E também entendemos de uma vez por todas o que são aqueles animais de Garden of Banban e do que eles são feitos. Pode parecer que não, mas é muito importante isso. Juntando esse emaranhado, também vemos quem é o vilão disso tudo. Que com todas essas coisas que a gente vai solucionar, vai provavelmente mudar o jeito que você olha o jogo e vai finalmente fechar de uma vez por todas o ciclo desse game. Mas antes, o único jeito de você encontrar sua felicidade é se tornando uma capivara suprema. E os requisitos para você se tornar uma capivara são simples. Basta você mandar esse vídeo para um amigo seu. Aí quando você terminar de ter mandado, você vai estar lá tranquilo e do nada uma capivara do Opacananstar. Enfim, seguindo essa brisa gigante aqui, temos que manter o primeiro tópico, que pra mim é o mais bizarro. Porém, acredito que seja o mais tranquilo de se abordar, que é o seguinte: do que os seres de Garden of Banban são feitos. A coisa mais básica que a gente pode pensar é que eles são feitos de metal ou até mesmo de pelúcia. Porém, se fosse metal, acredito que quando houve aquela queda do pinto rosa que a gente vê no final do primeiro capítulo, ele não ia ficar muito bem se fosse metal. Imagina umas toneladas de metal caindo, sabe, meio bruh. E pior ainda, se pensarmos se fosse feito de pelúcia ou coisa parecida, algum tecido e tal. Eu acho difícil ser, por causa que quando a gente olha pra ele, você nota que não é realmente um tecido ou coisa parecida. Não é tecido e nem metal. Isso a gente tem que deixar marcado aqui. Mas agora pra uma das partes mais estranhas desse vídeo, um descuido dos criadores. Teve um momento que eu tava tentando jogar e como aquele jogo tava com áudio muito alto, eu fui abaixar e vi que o nome do arquivo bruto do jogo é literalmente argila. Eu não sei muito bem por que o nome tá assim, ou não sei por que eles não tiraram, mas isso é uma pista incrível para uma coisa incrível que a gente vai falar agora. O significado disso é que literalmente eles são feitos de argila. Argila é uma coisa que todos nós conhecemos, um material fácil de se encontrar e que depois de um tempo endurece bastante, o transformando em um aço. Não, é brincadeira, também não é para tanto. Mas é sim um material muito bom para você fazer esses seres bizarros. E fica mais bizarro ainda quando você entende o motivo de escolherem argila para construir eles. Mas antes, para aproveitar esse tópico que a gente tá falando aqui, o pinto rosa, ele tá vivo? Bom, é uma pergunta meio difícil de ser respondida, mas eu acredito que sim, já que na parede a gente consegue ver pegadas dele. Então acho que o poder de Homem-Aranha existe no Opila. Mas agora, seguindo sobre o material, ele, como eu disse, é um material fácil de ser encontrado e que depois de um tempo fica extremamente duro. Então, se a gente pensar em alguém que estava com muita pressa para construir esses seres, esse material seria ideal. E também pode ser fácil de ser encontrado. É muito fácil de ter vários desses materiais para construir vários seres. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, mas eu vou explicar um pouco melhor ao decorrer do vídeo, principalmente por causa que a gente vai entender quem é o cara que tá atrás disso tudo, quem é o maluco que tá usando todo esse material para fazer os seus seres. E tudo isso vai se conectar, calma. Mas tá aqui um aviso: dia 31, terça, vai sair um vídeo muito legal no canal. Eu tô falando aqui bem rapidão, porque senão você vai sair do... Agora, seguindo para outro âmbito, que mesmo sendo um pouco distante, vai ser essencial pra gente conseguir as coisas aqui. A gente tem que relembrar aqui que os criadores de Garden of Banban não são novatos em criação de jogos. Eles na verdade estão no ramo já há um tempo considerável. Eles já tinham feito jogos na mesma pegada de Garden of Banban, e quando eu falo mesma pegada, é a mesma pegada. Mas enfim, aqui não vai ser uma análise dos jogos dele em si, e sim como que esses jogos são da mesma pegada. A gente consegue de uma forma tirar coisas muito importantes desses outros jogos para entender como os criadores raciocinam para fazer uma história. Eu vou ler uma frase bizarra que
você vai conseguir conectar ela com o jogo na hora. Um dia, um centro de detenção juvenil corrupto, com uma reputação horrível. E no próximo, um prédio vazio onde todos supostamente desapareceram de repente. O reformatório, agora abandonado, ganhou a reputação de um lugar onde ninguém sai. Essas palavras estranhas, se você notar certinho, remete a Garden of Banban, certo? Errado. Essa é a história citada na descrição da Steam do jogo Egghead Gumpty, não sei falar. Outro jogo criado pelos irmãos que estranhamente ajuda a gente a explicar outras coisas. Mas Chaminé, eu sei que você gosta de passar mensagem de Capivara Suprema, mas acho que não faz muito sentido você fazer isso, por causa que são jogos diferentes. Chaloiro, eu ainda não sei porque eu deixo você entrar aqui pra aparecer nos vídeos, mas existe sim uma lógica por trás. É só esperar eu falar. Vai, sobe aí vídeo. O lance é o seguinte: normalmente quando você só faz um estilo em um tempo muito curto, uma hora a história vai sim se repetir. Não tem como isso não acontecer. Se eu sempre fazer uma história de terror, normalmente o jogo em seguida que eu postar vai ter ideias repetidas. E se eu não der um tempo de um entre o outro, tipo, sei lá, 6 meses talvez, vai acabar repetindo ideia e não tem o que fazer. Um exemplo bom é esse jogo do ovo. Ele literalmente tem 4 meses de diferença entre ele e o Garden of Banban, que é um tempo muito curto pra você fazer a história, fazer as mecânicas e principalmente fazer o jogo. Agora, se a gente lembrar desse negócio de repetição, a gente pode também ter uma ideia de onde os criadores estão seguindo com a história. Um centro de detenção juvenil corrupto com a reputação horrível. Ok, em Garden of Banban, a gente não está literalmente em uma detenção, mas sim em uma creche abandonada, que na outra linha dessa frase há uma semelhança, onde ele fala, um prédio vazio onde todos supostamente desapareceram de repente. A palavra desapareceram é a melhor para se referir aqui, para ser sincero, por causa que o estado que a gente encontra as coisas remete bastante que todos que estavam por lá desapareceram de repente. Vamos ver as coisas aqui. Ainda existe a lousa suja em um dos setores escrito que The End is Here, ou o fim está aqui. O lance dessa frase meio estranha é que ela não existia antes. Em uma das imagens que eles disponibilizam, nós podemos ver que não tinha isso escrito na parede antes. O que tinha escrito era algo mais feliz. Era literalmente dia de encontro com um amigo. Parecendo que essa mensagem, o fim está aqui, foi escrito às pressas, feito para conseguir passar a mensagem o mais rápido possível, por causa que algo estava acontecendo. Praticamente a mesma coisa daquele lance da argila. Parecia que foi a coisa mais rápida que eles conseguiram fazer na hora. Mas continuando no texto, voltando para a primeira linha, tem algo aqui: corrupto com uma reputação horrível. Essa frase ajuda muito a gente a ir atrás de pistas no Garden of Banban, por causa que a corrupção parece algo real aqui. Não tem como você fazer animais de Garden of Banban sem fazer algo estranho por trás das cenas. Sendo que aqui nós sabemos muito bem que sim, as crianças eram usadas. Não existe outra forma de escapar disso aqui. Elas foram usadas e é isso. E o único jeito que eles conseguem fazer isso é com corrupção, para levar esse pessoal para outro canto sem deixar rastros. Essa coisa de levar para algum canto e deixar sem rastro, tem como fazer com tudo, tem como fazer até com dinheiro. É a famosa lavagem de dinheiro. Então se eles estão pegando as pessoas e deixando elas sem rastros, significa que eles estão fazendo lavagens de pessoas. Fica muito estranho. Porém, é muito legal de se falar. Lavagem de pessoas. Mas não é tanto legal quanto o vídeo que vai sair terça no canal, fica de olho, hein? Mas uou, como a gente conseguiu bolar umas coisas muito interessantes somente vendo qual era a linha de raciocínio dos criadores. Mas ainda falta uma coisa aqui, falta a gente saber quem é o culpado disso tudo. E bom, a gente consegue apontar muito facilmente o dedo para algumas pessoas, como por exemplo para o Utan Adam, o cara que tem o seu passaporte na mesa de uma das últimas salas. Ele a gente não sabe de nada sobre, só sabemos que ele queria meter o pé daquele lugar o mais rápido possível, saindo de Montreal no Canadá e indo para Madrid na Espanha, tendo mais de 5.000 quilômetros de distância de uma para outra. Ou seja, ele queria mesmo fugir, mas algo deu errado, por causa que o documento necessário tá na mesa. Sem ele, ele não vai. Eu penso em um espírito e um vulto. Por que eu penso nisso? Simples, a gente vê uma espécie de espírito / vulto no início do jogo, enquanto estamos apertando o relógio. Nele a gente
ver essa faixa preta aqui, que não parece ser uma pessoa correndo ou talvez uma sujeira. Parece mesmo ser algo envolvendo uma gosma bizarra, talvez. E talvez até pode ser que essa gosma bizarra seja igual temos em Poppy Playtime. Em Poppy Playtime a gente não tem uma gosma bizarra, a gente tem um experimento 1006. E aqui, pelo que parece, a gente tem essa gosma, o experimento perfeito, o experimento que finalmente, depois de vários acontecimentos, ele se tornou autossuficiente e fugiu capturando todos que lá estavam e que tinham vida, ficando absolutamente abandonado, sem ao menos deixar o seu próprio criador com vida para poder contar a história. Mas, hey, isso é apenas uma teoria bizarra que eu criei. Espero que não tenha ficado tão ruim assim. Bom, galera, é isso. Eu tô produzindo um baita vídeo que vai sair terça no canal. Ficaria super feliz se você estivesse lá terça, 31 de janeiro. Se você estivesse lá assistindo o vídeo, seria perfeito pra mim, seria muito legal. E também não esqueçam de verificar o comentário fixado. Ele sempre tem umas coisas muito boas. Ele sempre tem umas coisas muito legais lá. Vê lá o comentário fixado. Clica nesses vídeos que estão aparecendo aqui na tela, né? Eles são muito importantes também, eu esqueço de falar isso. Clica um deles que tá aparecendo aqui. Cara, eu tenho certeza que você vai gostar de um deles. Eu tenho certeza. É certeza que você vai gostar. Clica em um deles aí, cara. E é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem bem e até a próxima.